Bem-vindos ao vídeo Reptilianos e a Nova Ordem Mundial. Tá com medo? Não fica com medo, gente. Um monte de lagarto, nada a ver, vamos contar a história desses reptilianos. Solta a vinheta. It's one of the most bizarre conspiracy theories today. Ancient, blood-sucking lizard people disguised as humans who secretly rule the world. Where did this bizarre theory start? And is there any chance that it's all true? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a esse canal mais uma vez. Ou se é a primeira vez também, se inscreva no canal, deixa um joinha e lá no Instagram, MyPrideLord. Hoje nós vamos falar sobre uma raça alienígena, acho que a mais famosa que existe depois dos Greys, reptilianos. Os reptilianos é uma raça alienígena muito forte, fisicamente e mentalmente. É uma raça que não possui sentimentos, então eles fazem as coisas assim, mais monstruosas aos nossos olhos humanos. Então esse vídeo pode ficar um pouquinho dark e nós não voltaremos a falar dos reptilianos de uma forma separada como nós estamos fazendo esse vídeo. Porque a razão desse canal existir são coisas boas, não coisas ruins como são a maioria dos reptilianos. Não vamos generalizar, assim como os humanos, os reptilianos são bons, outros ruins, outros péssimos e assim por diante. Então vamos começar falando de incubus, sucubus. Ambos os nomes são derivados do latim incubus e sucubus. De acordo com interpretação religiosa, são demônios na forma masculina e feminina, respectivamente, que invadem os sonhos das pessoas fragilizadas espiritualmente com a finalidade de ter relações sexuais com elas. A energia das vítimas é drenada e elas acordam extremamente enfraquecidas. Desde o século XV, os líderes religiosos que criaram o Maleus Maleficarum, o, entre aspas, Código Penal das Bruxas, acreditavam que elas serviam voluntariamente aos incubos. Geralmente, esses seres aparecem em sonhos dando prazer ou tirando a capacidade de reação das suas vítimas, praticando estupros energéticos. Podem aparecer na forma original ou tomar a forma que a vítima mais se agrade, usando o controle mental e o poder de atração que possuem. Ou seja, eles são répteis, né, esse corpo horroroso que eles têm, mas eles conseguem se camuflar em outros tipos de corpos para agradar a vítima e a vítima ceder. Porque nada no universo é feito sem o livre arbítrio. Então o que os reptilianos precisam fazer? Entrar na nossa mente, entendeu? Fazer a gente aceitar o que eles querem, mas eles dão uma enganada, então eles não são muito certos, entendeu? Então, MK Ultra, ele é um projeto que foi criado pela CIA oficialmente de controle da mente, ou seja, ele é usado para controlar a mente do ser humano. Foi criado oficialmente em 1953 pela CIA, porém, esse era um projeto que já tinha começado a ser desenvolvido durante a Alemanha nazista. Então, médicos nazistas como Joseph Mengele, que faziam experimentos horríveis nas pessoas, foi ali que começou essa curiosidade de saber como é possível controlar a mente, porque o Mengele fazia aqueles experimentos de tortura porque ele queria saber quanto de dor o ser humano podia aguentar sem uma anestesia, então coisas horríveis. A CIA criou esse projeto oficialmente para tentar descobrir como é possível controlar a mente do ser humano. Muitas coisas foram usadas nesse projeto, LSD, principalmente uma droga que na verdade foi criada pela CIA no laboratório, álcool, radiação, entre outras coisas. O doutor ou o cara responsável por esse projeto na CIA se chama Sidney Gottlieb, que na verdade é um nome alemão, então com certeza deveria ser algum médico ligado com essa questão nazista. Presta atenção, ele toma a forma que a vítima gostaria que o visse, e isso ele faz através do controle mental, da manipulação mesmo. Ele troca os negócios ali, ele até coloca coisa na nossa cabeça pra gente pensar que é os nossos pensamentos. Então, a gente tem que meditar muito pra gente saber o que é os nossos pensamentos, que somos nós, e o que é externo. Dizem-se que os incubos deitam-se sobre a mulher e os sucubos deitam-se embaixo do homem. Agora, no século XXI, nós temos já várias teorias dos reptilianos, e cada vez mais a mente humana está mais expandida, a consciência mais expandida. Então isso dificulta o trabalho dos reptilianos. Eles têm que ser mais... O que a Damares fala? Nada é por um acaso.
Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Eles são muito bem articulados, gente, entendeu? Eles agora encontram corpos mais resistentes, que não vai cair na lábia deles assim tão fácil. E por outro lado, eles fazem a parte deles no universo. Qual que é a parte dos reptilianos? Escuridão. Eles fazem a escuridão para que haja luz, para que a gente aprenda e saiba o que é luz. Não sei se isso é consciente ou não, mas não há luz sem escuridão. Então eles fazem a parte dele no universo, são ignorantes, não tem sentimento, então eles fazem isso mesmo. Eles nos testam, é a parte que nos testa. Se a gente cair na deles, não passamos na prova. Se a gente não cair na lábia deles, a gente passou da prova. E isso depende de nós. Por isso é tão importante nos controlarmos, aprendermos a nos controlar. Através da meditação, de outros processos de energização, porque isso tudo é mental. Quanto mais forte mentalmente estivermos, menos cairemos em armadilhas espirituais. Então, parte da natureza dos reptilianos é assim, mais dark mesmo. Eles são reptilianos, frios. São autoritários, não aceitam o segundo lugar, narcisistas, prepotentes. Quando entram em discussões com eles mesmos, podem chegar até a matar uns aos outros. A gente vê isso muito no planeta Terra, então ele está influenciando muito a nossa galerinha aqui, entendeu? O humano também já não é flor que se cheire. Eles são os vassalos dos Dracos. Os Dracos é mais antigo e eles são tipo os empregados dos Dracos. Faz tudo que os Dracos mandar. Eles, como não têm sentimento, eles respeitam porque existe uma hierarquia galáctica ou universal. Então, e o Conde Drácula, gente, é uma história meio que real. São vampiros, mas não são vampiros de sangue mesmo. Sim, quer dizer, até é também. O Conde Drácula, a história dele é real. O Conde Drácula é um Draco, um vampiro, Um vampiro mesmo que realmente existe, gente. Ele não vem aqui, aquilo é um pouquinho fantasioso, mas existe mesmo as pessoas, os seres vampiros, tanto energeticamente quanto de pessoas mesmo. Dá um pouquinho de medo, mas essa é a realidade. O som é energia, Todas as palavras, desses dias eu tava pensando nisso, todas as palavras que a gente põe pra fora, todos os pensamentos, isso tudo é energia, positiva ou negativa. E você já prestou atenção a quantidade de vezes que nós cantamos as músicas, Por isso faz tanto sentido a teoria dos Illuminati, porque nós estamos sempre com as palavras que as cantoras mais famosas estão colocando, Aí nas rádios, nos CDs, os primeiros lugares. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção nas letras das músicas que a gente está cantando, porque a gente está colocando isso para fora. E todas as vezes que a gente coloca em grande número de vezes nós colocamos para fora essas palavras, esses sentimentos, isso acaba por virar nossa realidade. Então, o que você está cantando? Você já prestou atenção? Assista a segunda parte se você tiver estômago. São assuntos fortes que lidam com a realidade. É um pouco cruel. Passaremos agora técnicas para aumentar sua energia, blindando-se contra energias negativas. A melhor forma de se blindar contra as energias negativas, pensamentos negativos, é cuidando de você, conhecendo o seu eu mais profundo, a parte ruim e a parte boa, aceitando as duas, sabendo que as duas são necessárias para as nossas vidas, para os nossos aprendizados. Após conhecer as duas partes, você poderá cuidar das duas partes, tanto da parte positiva quanto da parte negativa que há dentro de você. Então procure conhecer melhor o seu corpo, a sua mente, através da meditação. A meditação vai lhe trazer um acesso a você mesmo, ao seu eu interior, fazendo com que assim ninguém mais tenha controle da sua mente a não ser você mesmo. Uma das terapias que ajudam muito é o Reiki, pois ele transmuta toda a energia negativa para energia positiva, deixando você pensar cada vez melhor, cada vez mais fluido. Descanse em todas as questões que você não pode influenciar, para que haja energia necessária para todas as vezes que você possa modificar alguma coisa. Dê o seu melhor em todas as coisas que você possa realmente alterar. Namastê.